A gente vê quando tratamos com os idosos, muito se fala da saúde, alguma coisa se fala de assistência, alguma coisa se fala de educação, mas de segurança muito pouco. Quais são as características básicas de um criminoso? São duas. Eles são covardes e eles são oportunistas. Covardes e oportunistas por quê? Escolhe o alvo mais fácil. Não quer se expor mais do que necessário. Utiliza um instrumento de ameaça. O instrumento de ameaça pode ser até uma fala. Ele pode usar uma arma, ele pode utilizar uma faca, uma arma de fogo, um gesto, né? Um gesto de estar simulando estar com uma arma de fogo, ou simplesmente uma chantagem. Tudo isso pode ser um instrumento de ameaça. E uma característica também é o nervosismo. Ele está no momento em que ele vai perpetrar o crime num alto nível de estresse. Então é importante que a gente saiba reconhecer o quê? Essas características dos criminosos. Ele vai procurar facilidade e fragilidade. E quando ele depara com um idoso, com um cuidador de idoso, principalmente naquela primeira situação, onde o cuidador de idoso não está atento, aí ele encontra essas condições ideais para ele perpetrar o crime. Tudo bem? E qual deve ser o foco da nossa atenção? Então, o familiar está com o idoso, o cuidador ele está ali acompanhando o seu idoso. Qual deve ser o foco da atenção? Primeira coisa, os olhos. Suspeitou de alguém? Dá uma observada. Quando falam que o olho é o espelho da alma, ele é o espelho da alma. Você consegue ter uma leitura muito boa simplesmente olhando o olho do suspeito. As mãos. Quando a gente vai falar em instrumento, né, de ameaça, ninguém atira se não for com as mãos. Eu nunca vi em 33 anos de polícia atirar com os pés, atirar com a cintura, com a orelha, é com a mão. Então, geralmente, o suspeito ele está escondendo a mão. Ele está com o braço cruzado, ou ele está com a mão dentro do bolso, ou com a mão para trás. Então é importante, é um indicador importante para a gente se ligar. Ambiente. Ele está procurando um ambiente o quê? Favorável. Então, se é um local ermo, se é um local com uma fraca iluminação, você está num ambiente em que está correndo risco. É preciso que você saiba disso e evite se possível. O comportamento geral. Nós já falamos anteriormente que, de um modo geral, o criminoso ele está com um alto nível de estresse. É um momento crítico para ele. Na área empresarial, a gente chama de hora da verdade crítica, não é? E o que acontece? Ali ele pode, inclusive, perder a vida numa reação, deparando com as forças de segurança. Enfim, então ele está num momento muito nervoso. Ele está olhando para todos os lados, ele está querendo ver quem está próximo, ele está querendo achar uma via de fuga, ele está querendo saber se tem um carro passando, uma viatura, um posto policial. Então isso é uma atitude comum também no criminoso. Então é muito importante para a gente direcionar o foco da nossa atenção nesse momento. Algumas dicas de prevenção aqui, rapidamente. Não existe assalto à distância, não deixe fechar o espaço entre vocês. Por exemplo, Jefferson, por gentileza, venha ao meu encontro, por favor. Eu vou para outra direção. Obrigado, Jefferson. Vem mais um pouquinho aqui na minha direção, por favor. Eu atravesso a rua. Eu estou suspeitando, atravesso a rua. Obrigado, Jefferson. O que acontece? A gente, às vezes, desacredita. A gente não pode deixar esse espaço diminuir. Não existe assalto à distância, eu nunca vi. A pessoa lá do outro lado do salão, você aí, joga a carteira. Não existe isso, gente. Ele tem que estar próximo. Vai contra tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Tem um campo de observação favorável, 360 graus. Observe tudo ao seu redor, sempre que possível. Planeje as entradas e saídas dos locais. Um exemplo rápido, muitas pessoas saem de casa, o carro está estacionado em frente. A pessoa para em frente ao carro, aí ela vai abrir a bolsa para procurar a chave do carro, vai dançar. Aqui em São Paulo, então, vai dançar. Você já tem que sair com a chave na mão.
A bolsa fechada, atento ao ambiente. Chega no carro, abre, liga e vaza. Ou como falam, vaza. Depois você vai e liga o rádio, procura a melhor música, a sua estação preferida. Não dê sopa. Não ostente. A gente já falou que o criminoso é oportunista, ele é covarde e ele está o quê? Ele está buscando sempre o custo-benefício. Então vale a pena ir naquele alvo? Ele é atrativo? Não nos tornemos mais atrativos do que o necessário para o criminoso. Altere rotinas. Se você tem uma mesma rotina, é muito fácil aquela fase lá do planejamento do ato criminoso. Por quê? Porque você tem uma rotina, ele já sabe em qual horário você vai fazer o quê, por onde você vai, e isso facilita muito o planejamento do crime. Depois nós temos lá, evite ajudas intempestivas. Se desconfiar, avalie a situação e, na dúvida, chame a polícia. A polícia está aí para trabalhar. Então, aquele pneu que fura e já aparece uma alma caridosa logo de imediato. No banco você está com dificuldade e a pessoa já encosta para... Está com dificuldade, eu sou bom nisso, eu posso ajudar. Se desconfiar, chama a polícia. Não, eu vou dar trabalho, não deve ser nada. A polícia não está aí para isso, está aí para trabalhar. Tá bom? Ladrão não aborda veículo em movimento. Quando possível, evite pará-lo. Às vezes a gente está a 2 quadras e está vendo o semáforo fechado. E está acelerando o carro. Vai devagar, vai devagar. Vai na sua cabeça, colocando uma velocidade de modo tal que quando você chegar no semáforo, o semáforo já abriu. Não existe assalto em veículo com veículo em movimento. Então são diquinhas que parecem simples, mas ajudam bastante a gente minimizar os crimes. Uma outra coisa, a segurança digital. Os idosos são muito vítimas, principalmente do phishing, que é a pesca. Isso aí é muito importante, pessoal. Exposição indevida em rede social. O pessoal adora fazer rede social. Não tem problema, mas faz depois. Foi no restaurante, depois que foi no restaurante, avisa que foi. Não na hora que está no restaurante, tudo bem? Uso de senhas fortes, segurança financeira, aí também nós temos alguns pontos. E finalizando, a segurança social. Relações pessoais, atividades sociais e prestadores de serviço. Sempre na confiança de quem você vai colocar junto com você, tá bom? Muito obrigado. Aquele que não prevê coisas longínquas, expõe-se às desgraças próximas, tá? Quem falou isso foi Confúcio. Muito obrigado. Estão aí nossas redes sociais. Obrigado.